Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 ao verso 25. Leamos a palavra do Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, me lhe houvera falado, o pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, gratos somos, amado Pai, por estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome. Para, Senhor Deus, render louvores ao Senhor diante da majestade que o Senhor é. Pai querido, obrigado, pois mesmo, Senhor Deus, diante de tanta grandeza, o Senhor nos amou. Pobres pecadores que estavam desgarrados, mas o Senhor demonstrou a tua misericórdia em nossas vidas, diante do que Cristo fez por nós. Diante, Senhor Deus, do amor demonstrado enviando teu Filho para estar aqui nessa terra, viver uma vida íntegra, mas morrer, Senhor Deus, como sacrifício pelos nossos pecados. Pai querido, agradecemos, Senhor Deus, por isso. Queremos, Senhor Deus, pedir que diante disso o Senhor nos ajude, pois podemos ser habitação do Teu Espírito. E diante dessa verdade, amado Deus, o Senhor nos ajude a ministrar a Tua palavra nesta noite, através da condução do Teu Espírito. Senhor meu Deus, sabemos que diante daquilo que estudaremos aqui, é importante compreendermos que passaremos por aflições nesse mundo, mas o Senhor é suficiente para passarmos por todas e, acima de tudo, preservar firme a nossa confissão. Assim agradeço e peço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Interessante que hoje, né, a direção teve muitas coisas a ver com o que nós iremos falar. Inclusive o último coro fala sobre a proteção nesse mundo tão mau, né? E de fato hoje nós iremos falar sobre o mundo que nos odeia, né? O texto que nós acabamos de ler do Evangelho de João, capítulo 15, nosso Senhor Jesus, depois de ter ensinado bastante os seus discípulos, vários princípios importantes que ajudariam os seus discípulos a viverem após a sua ida para morar junto com o Pai. E diante de tantos princípios como nós aprendemos, do amor, do espírito servil, da humildade, depois do encorajamento que o Senhor dá, diante da aflição do coração dos discípulos, com a promessa do céu, e depois com a promessa do Espírito, agora o Senhor começará a clarear a mente dos seus discípulos em relação ao que eles viveriam no mundo, diante da partida do seu Mestre. Meus irmãos, agora o Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos um pouco do que hoje nós podemos desfrutar, que é viver sendo discípulo de Jesus em um mundo que nos odeia.
Essa é a realidade dos discípulos de Cristo. Veja que o primeiro versículo, que é esse versículo 18, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Repetindo, Jesus olha para os seus discípulos. Inclusive, vou até, antes de explicar novamente o versículo, a última exortação de Cristo foi sobre a suficiência dele na vida dos seus discípulos, ao ponto de que, se eles permanecessem em Cristo, eles o quê? Gerariam muito fruto, né? Foi o que nós vimos no último encontro. Mas, meus amados irmãos, a realidade dos crentes que geram fruto num mundo caído, qual seria o respaldo desse mundo? Qual o reflexo de um mundo caído quando nós estamos frutificando diante do que Cristo é em nossas vidas? Estamos frutificando, inclusive, coerente com a videira, Cristo. O que é que acontecerá com esse mundo quando nós estivermos frutificando abundantemente, como Jesus Cristo falou, dando muito fruto? Esse mundo certamente nos odiará. E é essa realidade que Jesus agora quer mostrar para os seus discípulos. Meus amados, vocês devem frutificar. Meus amados, vocês, diante da suficiência de estarem em mim, vocês devem frutificar. Vocês devem, inclusive, não frutificar pouco, e sim frutificar muito. Mas saibam de uma coisa: o resultado disso vai ser ódio do mundo para vocês. E, meus amados irmãos, nós temos que entender essa realidade. Essa é uma realidade que todos nós, discípulos de Cristo, passaremos aqui nesse mundo. Certamente nós seremos odiados por este mundo. Nós não tivemos como fazer esse ano, mas existe um dia no mês de maio que é o dia da igreja perseguida, né? Nós até, diante de algumas programações, nós não conseguimos realizar aqui. Mas, quando nós recebemos os portfólios, né, sobre a igreja perseguida, nós vemos, meus irmãos, o quanto é forte o ódio do mundo aos cristãos, né? Talvez aqui nós não tenhamos a clareza, porque nós vivemos num mundo, num Brasil, num país que é livre ainda para se falar de Cristo. Eu não sei se os irmãos percebem, mas normalmente quando eu oro, eu gosto de agradecer a Deus por nós podermos livremente estarmos aqui. Não sei se os irmãos percebem isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existem muitos discípulos de Cristo ao redor do mundo que não podem se reunir livremente. Muitos deles que, inclusive, pelo simples fato de professarem que são cristãos, a sua vida está em risco. E essa é uma realidade que Jesus aqui já avisou aos seus discípulos. Agora vamos lá, capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus aqui, ele traça muitas condições, e essas condições têm um objetivo: mostrar a identificação dos seus discípulos agora com os seus sofrimentos. Interessante que, pouco tempo antes, Jesus identifica-se com seus discípulos, na perspectiva de que eles gerem muitos frutos. Mas agora, Jesus quer mostrar essa identificação na perspectiva da participação nos seus sofrimentos. Veja que aí no versículo 18, ele diz algumas condições, uns condicionais. Ele diz: se o mundo vos odeia, Versículo 19, se vós fostes do mundo. Versículo 20, se me perseguiram. Ou seja, Jesus está traçando condições, colocando ele como objeto, para identificar os seus discípulos com ele. Ou seja, se o mundo odeia Jesus,
E se esses ramos estão intimamente ligados à videira, o mundo também odiará esses ramos. Se o mundo o perseguiu, nós vimos que muitas vezes pegaram pedras para apedrejar Jesus durante o Evangelho de João. E nós vemos que não muito longe daqui, inclusive, pegaram pedras também para apedrejar os discípulos de Cristo. Inclusive, o primeiro mártir da igreja, Estevão, foi morto apedrejado. Inclusive, o apóstolo Paulo quase foi morto apedrejado. Inclusive, ali no início da igreja primitiva, existiu muita perseguição. Assim sendo, meus irmãos, Jesus aqui traçará o quê? A íntima relação agora, não só na perspectiva dos discípulos gerarem frutos, mas também na identificação dos seus sofrimentos. Se nós estamos em Cristo, tudo aquilo que Cristo é e tem de benefício para nossas vidas, nós temos. Mas também, toda a perseguição que Jesus Cristo teve aqui nessa terra, nós também teremos. E existe uma verdade muito implícita sobre essa afirmação. Se nós não estamos padecendo as mesmas coisas que Cristo padeceu, o que é que isso significa? Nós não estamos na videira. Se nós não estamos, meus irmãos, sofrendo o ódio do mundo, se nós não estamos sofrendo a perseguição do mundo, se nós não estamos sofrendo a rejeição do mundo, nós devemos refletir se realmente nós estamos identificados com Cristo. Porque Cristo disse o quê? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro o quê? Odiou a mim. Jesus diz no versículo 19, olha aí, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lá em Colossenses diz uma afirmação muito interessante, e talvez nós, quando olhamos uma afirmação dessa, mas nós estamos aqui ainda, né? Nós podemos dizer assim, não, mas nós estamos aqui ainda, nós pertencemos aqui. Mas lá em Colossenses diz que o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é à toa, meus amados irmãos, que diante da Escritura nós somos forasteiros e estrangeiros aqui neste mundo. Por isso que Jesus disse que o quê? Se vocês fossem daqui, o mundo vos amaria. Mas como todavia vocês não são daqui, porque eu escolhi vocês, foi eu que tirei vocês desse mundo e transportei para o meu reino. Por esta razão, o mundo vos odeia. Mas aí eu gostaria de perguntar, por que que o mundo realmente odeia o crente, né? Vamos agora pensar de maneira prática. Por que que o mundo realmente odeia os crentes? E você acha que não? Se vocês, meus irmãos, exercerem essas três coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ver o ódio do mundo. O mundo nos odeia porque nós temos propósitos distintos dele. O mundo nos odeia porque nós temos princípios diferentes deles. E o mundo nos odeia porque nós temos uma moral diferente dele. Conseguiram pegar? E eu vou agora detalhar cada um deles. Primeiro, o mundo nos odeia porque o propósito da nossa vida é diferente, distinto do propósito do mundo. O apóstolo Paulo, quando está ensinando sobre a ressurreição, ele diz uma frase interessante, eu lembrei ela agora aqui. Diz assim, se a ressurreição não existe, o que é que nós devemos fazer? Vamos comer, vamos beber e depois nós morremos. Não é isso? O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? Se nós realmente cremos no que é verdadeiro,
a nossa vida, ela não se resume aqui. Mas se tudo que nós cremos aqui não é verdadeiro, nós só realmente devemos fazer que nem o mundo diz, aproveitar a vida, comer, beber e depois morrer, porque nada há mais sentido. Mas agora, meus irmãos, nós que somos filhos de Deus e temos propósitos distintos, o nosso propósito distinto se resume em 3 grandes pontos. O objetivo principal das nossas vidas é a glória do Deus Criador. Esse é o objetivo principal, é o propósito principal da nossa vida, é glorificar o Deus Criador, é estar de acordo com o Deus Criador. Segundo, é um serviço incondicional ao Senhor Jesus. E terceiro, uma dependência funcional do Espírito Santo. Pegaram aí? Ou seja, por que é que nós temos um propósito distinto? Porque o nosso propósito não é simplesmente comer, beber e morrer, como o mundo aí. Hoje, se nós formos ali no centro, provavelmente estão muitas pessoas lá fazendo exatamente isso, comendo, bebendo, esperando a morte. Talvez muitos deles nem cheguem em casa. Mas, meus irmãos, qual é o propósito da nossa vida? Que distingue do mundo. 1, glorificar a Deus como Criador. 2, servir incondicionalmente o nosso Senhor Jesus. E 3, depender funcionalmente do Espírito Santo. Não está dependendo da nossa vontade, e sim da vontade do Espírito Santo. Não está servindo ao mundo e nem a Satanás, mas está servindo a Cristo. E está andando de acordo com o que Deus nos planejou para ser. Veja o quanto é distinto o propósito da nossa vida. E é por essa é uma das razões que o mundo nos odeia. O mundo olha para a gente e diz, o que é que esse povo está fazendo? Por que é que esse povo não deixa nós vivermos do jeito que nós queremos? E fica dizendo que Deus criou o mundo e que irá condenar os pecadores. Não é isso? E aí o mundo começa a nos odiar porque nós temos propósitos diferentes na vida deles. Mas também nós temos princípios diferentes que regem a nossa vida. Enquanto o mundo é regido pelo ódio, pela ganância, pelo egoísmo, pela vaidade, os cristãos são regidos por 3 grandes princípios. Alguém lembra? A fé, o amor e a esperança. Enquanto o mundo está lutando desesperadamente por riqueza, está lutando desesperadamente por posses, por fama, por posição, nós estamos diante da palavra de Deus, obrigados, no bom sentido da palavra, a amarmos incondicionalmente o próximo, a exercermos uma fé fundada num Salvador, baseado na relação de que temos com Ele, pelo fato de sermos pecadores. E também, nós cremos numa esperança de que a vida não acaba aqui. Então veja, quando nós falamos isso, esses princípios estão diferentes. O mundo também nos odeia. Mas o mundo também nos odeia, porque nós temos uma moral diferente dele. A moral do cristão é uma moral que luta pela separação e pela morte dos desejos da carne. É uma moral que olha para o Deus Santo e vê aquele versículo que diz, sede santos, porque eu sou santo. E é uma moral que está todos os dias mortificando os desejos e a vontade da sua carne. Muitas vezes sofrendo as opressões da sua carne, mas por causa da moral santa deste Deus. E o mundo olha para nós e nos odeia também por isso. Conseguem entender, meus irmãos? Ou seja, somos corpos estranhos para este mundo, porque nós temos propósitos distintos, nós temos princípios diferentes e nós temos uma moral santa.
Se nós não estamos recebendo perseguições e ódio desse mundo, nós estamos falhando em um desses 3 pontos aqui. Se, meus irmãos, você não sente o ódio do mundo e a opressão do mundo, você está falhando nesses propósitos, você está falhando nesses princípios e você está falhando nessa moral santa. Agora, veja que no versículo 20, Jesus traz de volta um conceito que ele disse nesta mesma noite. Você lembra, meus amados irmãos e aqueles que nos visitam? Nós estamos em 3 capítulos aqui, 13, 14, 15, 16 e 17. Na verdade, a gente já passou 3, mas ainda tem mais 2 pela frente. 13, 14, 15, 16 e 17. São os últimos momentos que Jesus passa com seus discípulos. Na última noite, na quinta-feira, antes de Jesus ser morto. E neste momento, Jesus já tem ensinado várias coisas. E Jesus já tem dito essa frase aqui, versículo 20. Abramos aí. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, né? O servo não é o quê? Maior do que o seu Senhor. Vocês lembram que contexto Jesus disse isso? Jesus disse isso quando ele estava ensinando sobre o Espírito servil. Jesus lavando os pés dos seus discípulos ali. Jesus quis ensinar para aqueles seus amigos, né, como ele chama, daqui uns versículos, que eles deviam olhar o seu exemplo, e de que ele, sendo o mestre, estava lavando os pés dos discípulos, os seus discípulos deveriam fazer igual modo uns com os outros. Mas agora Jesus usa essa mesma frase, que era um ditado popular, para introduzir um novo conceito. O servo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, se o mundo odiou a Cristo, que era o Senhor, o mundo também odiaria os seus servos. O mundo também odiaria os seus discípulos. Jesus reaplica o ensinamento. E de fato, meu irmão, pense um pouquinho. Se nós não somos maior do que Cristo, e Cristo sofreu aqui, nós também sofreremos. Mas interessante, ao longo da vida, percebi, meus irmãos, que Deus usa a realidade do sofrimento de maneira muito benéfica para as nossas vidas. Muito benéfica. Na verdade, depois de muito avaliar a vida, inclusive a minha própria, percebi que os momentos alegres e felizes, eles nos acrescentam pouquíssimas coisas. Mas os momentos de sofrimento e dor, estes sim nos ensinam muitas coisas. Estes sim, meus irmãos, nos aperfeiçoa. Esses sim, meus irmãos, nos faz progredir espiritualmente. Esses sim nos identifica com Cristo. Cristo viveu uma vida aqui de muito sofrimento e muita dor. E é por essa razão que quando nós estivermos sofrendo, devemos entender que, acima de tudo, esse sofrimento é uma identificação com Cristo. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Às vezes a gente reclama, né, do sofrimento. Começamos a lamuriar, a murmurar contra o sofrimento. Mas, na verdade, o nosso sofrimento nada mais é do que uma identificação com Cristo. Já pararam para pensar nisso, meus amados? Por isso que a Bíblia fala, tende por motivo de o quê? Toda a alegria, o passardes por provações. Jesus, quando é profetizado no Velho Testamento, ele é profetizado de uma forma bem específica. Abramos aí nossas Bíblias para Isaías 53. E eu gostaria de olhar o nosso Senhor Jesus profeticamente
e depois começarmos a, diante dessas características tão fortes de quem é o nosso Senhor Jesus, nós começarmos a também olhar nossa vida diante disso. Isaías capítulo 53, versículo 2 e 3. Veja que o texto diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e o que sabe que é padecer. E como um que entre os homens esconde o rosto, era desprezado, e nele não fizemos caso. Quando eu leio esse texto, normalmente eu me emociono, porque o Deus todo criador, né? Aquele que era a palavra criadora, autossuficiente, onipotente, onipresente, quando assumiu uma forma humana, assumiu uma forma desta forma: sofredor, de aparência sofredora, sem nenhuma beleza aparente. A Bíblia diz homem de dores, que nós olhávamos e o seu semblante nos dava desprezo. E homem que sabe o que é padecer, ou seja, que contempla a morte diante dos sofrimentos. Às vezes a gente olha a realidade do Cristo profetizado, e quando nós vemos os crentes modernos, nós temos que realmente segurar o nosso coração para não se revoltar. Nós temos que segurar o coração para realmente não ficarmos irados, pelo fato de que os crentes modernos estão tão longe dessa identificação com o nosso Senhor Jesus. Quando olhamos para os crentes modernos, eles não querem ser sofredores. Os crentes modernos querem ser belos e bonitos, de aparência bonita, em que todos olhem e o admirem. Quer ser aceito e respeitado. Enquanto o nosso servo sofredor, o nosso grande Senhor Jesus, era um homem que nada dessas coisas tinha, que nós tantas vezes lutamos para ter. Meus amados irmãos, Jesus chama os seus discípulos para se identificar com Ele desta forma, como homens, discípulos sofredores. Atitude diante da realidade de um mundo caído e que irá nos odiar. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, olha só, abramos aí, 1 Pedro 4, 13. 1 Pedro 4, 13 diz que essa identificação com Cristo, essa realidade de sofrimentos, essa realidade de um mundo que nos odeia, deve produzir algo muito diferente em nós. Olha só o que é que o texto diz. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que o quê? Que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrais, exultando. Alegrai-vos, meus irmãos. Nós devemos buscar, inclusive, nos identificar com Cristo através dos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo diz que é honra não só nós sermos salvos pelo Senhor, mas também é honra nós padecemos por Ele. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo ensina aqui é que a identidade com Cristo faz o mundo nos
odiar. Mas Jesus Cristo também vai ensinar que quando nós estamos identificados com Cristo, além do mundo nos odiar, não vai parar por aí. O mundo também vai o quê? Nos perseguir. Veja só, versículo 20. Versículo 20 diz assim: e se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se perseguiram aquele que era o dono de todas as coisas, se perseguiram o nosso Senhor Jesus, também perseguirão a nós outros. E por que será, meus irmãos, que nós sofremos perseguições aqui? Nós sofremos perseguições e somos perseguidos por causa da piedade de Cristo que há em nós. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Fala muito bem sobre a realidade do que é que acontece quando um crente quer viver de maneira piedosa. Veja, o ódio do mundo não é um ódio passivo para nós. Não é aquele ódio que eu odeio, mas não quero ter nada contra ele. Não é assim. O ódio do mundo para os cristãos e para os discípulos de Cristo é um ódio ativo. Veja que o que é que 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, serão o quê? Perseguidos. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. As razões das perseguições, meus irmãos, elas são diversas, mas tem duas coisas específicas que nós sofremos, perseguições. Primeiro, por fazer o que é certo, e dois, por não querer fazer o que é errado. Entenderam? Nós crentes somos perseguidos porque nós queremos fazer o que é certo, porque nós queremos, os jovens, querem casar puros, são perseguidos porque querem fazer isso. É só vocês experimentem dizer isso lá na faculdade de vocês, para ver se vocês não vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos porque vocês querem fazer o que é certo. E também vão ser perseguidos se vocês não quiserem fazer o que é errado. Experimentem, os jovens, não dá uma cola lá na faculdade. Eu digo porque eu fui perseguido por causa disso. Tem uma história que eu conto, que no último dia da minha formatura, foi engraçado, eu nunca dei cola na universidade. Então, imagine que ninguém gostava de mim, né? É lógico que ninguém gostava, né? E aí, no último dia da universidade, estavam dando umas premiações lá, e eu fui premiado numa determinada coisa. E aí, cada pessoa de cada turma que era premiado, aí era, todo mundo soltando fogos, aquelas buzinas e tudo, né? Aí disse a turma tal, aí, Tiago. Um silêncio. Por que será, meus irmãos? Porque o cristão que não quer fazer o que é errado, ele também é perseguido. E isso é importante a gente compreender, tá certo? Nós tanto seremos oprimidos e perseguidos, quando nós estivermos firmes na questão de fazer o que é certo e o que é direito, e quando nós estivermos resistindo também ao erro. Agora, nós também seremos perseguidos pelo simples fato da nossa identidade. Como assim, pastor? Quando nós estamos lendo sobre a igreja perseguida, nós vamos ver exatamente a realidade de Mateus 5,16. Abramos aí nossa Bíblia para Mateus 5,16. Veja que eu falei que nós somos perseguidos pelas razões de fazer, né? Ou seja, fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Nós somos perseguidos por essas razões. Mas também nós somos perseguidos pelas razões de ser, ou seja, no sentido de identidade mesmo, tá certo?
Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A Bíblia diz que existe uma realidade na luz dos discípulos de Cristo. Sabe o que é? Eles brilham. Eles o quê? Eles são luz. Naturalmente eles são luz. E o que é que acontece quando a luz está perto das trevas? Quando nós estamos lendo sobre a igreja perseguida, nós vemos exatamente isso. Mesmo os crentes sem poder exercer a sua fé, o simples fato deles se identificarem como discípulos de Cristo já habilita eles de serem perseguidos de morte. Eles não precisam fazer absolutamente nada. Eles nem têm oportunidade de fazer absolutamente nada. Mas só o fato daqueles irmãos, nós temos vários ali, principalmente no Oriente Médio, muitos irmãos que não podem nem dizer que são crentes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a própria identidade do cristão, a própria realidade dele ser luz, ofusca o mundo em trevas. E por essa razão, ele também será perseguido. Os filhos da luz no meio das trevas. E os filhos de Deus no sistema dominado por Satanás. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. De fato, nós seremos perseguidos porque somos os filhos da luz, porque naturalmente nós já brilhamos, naturalmente nós já se identificamos com o Senhor Jesus, mas também pelo fato de que esse mundo é extremamente corrupto e quem reina sobre ele é Satanás e suas hostes. E por essa razão, nós também seremos perseguidos. Agora, terceiro ponto. Além de nós sermos o quê? Identificados com Cristo e o mundo nos odiar. Além de nós sermos identificados com Cristo e o mundo nos perseguir, nós seremos identificados com Cristo e o mundo também nos rejeitará. Interessante que aí em João, capítulo 21, versículo 25, Jesus faz uma progressão dessa rejeição. João, quando está escrevendo os primeiros versículos do livro, meio que ele anuncia essa realidade. Lembram lá? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus aqui faz uma progressão. Ou seja, eles começaram rejeitando Jesus desde a sua vinda na terra. Continuaram rejeitando o Senhor Jesus até ir para uma rejeição máxima, uma rejeição cheia de ódio e de assassinato, ao passo de crucificarem Jesus. Veja, versículo 21, ele diz assim: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto que não conhecem aquele que me enviou. Por que será que o mundo rejeitou Cristo e o mundo rejeitará a nós? Porque o mundo, acima de tudo, não conhece a Deus e não crê em Deus. Olhe, talvez quando a gente fala assim, o mundo não conhece a Deus e não crê em Deus, parece algo tão vazio, né? Mas isso tem uma profundidade tão grande, meus amados. Quando nós falamos que o mundo não conhece a Deus, conhecer a Deus nos dá uma cosmovisão completamente diferente do que aqueles que não conhecem a Deus. O que é cosmovisão, né? Palavra bonita. É a visão de mundo. É a compreensão da realidade completamente diferente. Então, aqueles homens que estavam lá,
mesmo aqueles que de maneira professa, os judeus que diziam que conheciam a Deus, Jesus disse assim, se vocês conhecessem de verdade a Deus, vocês o quê? Não me rejeitariam. A primeira razão pelo qual os homens nos rejeitam é porque eles não conhecem a Deus. Porque eles trocaram o Deus Criador pelas criaturas. Lembram lá de Romanos, capítulo 1, onde lá diz que Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, né? E que diz que eles se tornaram nulos em seus raciocínios, e por causa disso, inculcando sábios, se tornaram-se loucos, e em vez de adorar o Criador, começaram o quê? Adorar a criatura. E por essa razão, aqueles que adoram o Criador são odiados e rejeitados. Porque, meus irmãos, aquele que adora o Criador e que crê que realmente foi criado por Deus, diz assim, aquele que me criou diz que tem que ser assim, 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 assim. E aquele que não acredita nisso, acha que deve viver do jeito que ele quer. E por essa razão, o mundo nos rejeita, porque não conhece a Deus como Criador. Agora, diante dessa realidade, sabe o que é que acontece? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos ver exatamente essa progressão aqui. Os homens deixam de acreditar no Criador e começam a rejeitar Deus, rejeitaram a Cristo. Mas olhe o que é que acontece diante dessa realidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus com letra minúscula, o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Veja que qual é a palavra que ele usa aqui? Incrédulos. Ou seja, os homens rejeitam a Deus, viram incrédulos. E o que é que Satanás faz com esses homens? Cega o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, meus irmãos, como isso é perigoso. Olha só o que é que acontece na vida daqueles que não acreditam em Deus. Satanás usa dessa realidade e aprisiona a mente das pessoas. E aprisiona a mente dos incrédulos. Você sabe o que é que isso ocasiona para nós? Eles nos rejeitarão completamente. E é por isso que hoje, principalmente nos dias de hoje, no mundo em que o relativismo domina e que o ceticismo domina, é tão difícil falar sobre o Evangelho. Isso é um desafio, meus irmãos, para nós. Agora, além de não conhecerem, mas também não reconhecem. Veja que aqueles homens que estavam lá, eles não conheciam a Deus, por isso que eles rejeitavam a Cristo. Mas mesmo quando eles viram as maravilhas que Cristo fez, mesmo assim, eles ainda o quê? Não conseguiram reconhecer. Veja só, versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também o quê? Odiado. Vocês acham, meus irmãos, que nos dias atuais, o mundo vê Cristo e rejeita Cristo? Sim. Em nós, o mundo vê Cristo e rejeita Cristo. Interessante que se nós começássemos a avaliar o que o cristianismo já trouxe para o mundo, se nós temos Constituição, é por causa do cristianismo. Se nós temos escolas,
é por causa do cristianismo. Se nós temos casamentos, é por causa do cristianismo. Olha só o quão maravilhoso foi o cristianismo para a sociedade. Mas o que é que a sociedade faz com isso aí? Ela rejeita. Tanto rejeita porque não conhecem, e rejeitam mesmo depois de conhecerem. Mesmo depois de conhecerem o quanto a família é maravilhosa. Mesmo depois de verem o quanto uma escola é maravilhosa. Mesmo assim, mesmo sabendo que foi o cristianismo que criou essas coisas, mesmo assim, o mundo incrédulo rejeita. E por fim, o mundo incrédulo, além de não conhecer, além de rejeitar, eles rejeitam completamente. Veja 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 diz assim: sabedoria é essa que o mundo dos poderosos desse século, o quê? Não conheceu. No meu caso aqui, tem assim, sabedoria que nenhum dos poderosos desse século, está assim, né, aí também? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque o quê? Se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Meus amados, a identificação com Cristo também nos trará rejeição. E essa rejeição vai desde a rejeição simples até mesmo uma rejeição assassina. Foi assim que fizeram com o nosso Senhor Jesus. Rejeitaram, mas não rejeitaram simplesmente de não querer ouvir. Rejeitaram a ponto de odiarem e matarem. Gostaria de terminar a nossa mensagem de hoje fazendo uma reflexão. Pastor, que mundo difícil, né? Que mundo difícil. Que mundo mau. Sim, meus irmãos, que mundo mau. Mas, nos próximos versículos, Jesus vai ensinar que Deus resolverá também o problema desse coração mau desse mundo. Porque o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que Jesus agora vai ensinar nos próximos versículos. Jesus diz: o mundo é mau. O mundo perseguirá, o mundo matará vocês, o mundo rejeitará, o mundo desprezará. Entretanto, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai convencer esse mundo do pecado, da justiça e dos juízos. E hoje, meus irmãos, esse Espírito Santo está onde? Está em nós. E nós temos essa função. Nós temos a função de, através da dependência e da funcionalidade do Espírito Santo em nossas vidas, ajudarmos esse mundo a enxergar a sua pecaminosidade e enxergar a glória do Salvador. Que possamos, meus irmãos, diante disso, dispor o nosso coração a mostrar para esse mundo que a vida, ela está em Cristo. E que se ele continuar dessa forma, sofrerão eternamente por causa da condenação dos seus pecados. Que a realidade do mundo mau não nos faça querer simplesmente não ter nenhum tipo de relação com ele. A nossa relação com o mundo não deve ser de participar, mas sim de ajudar eles a não participarem mais das coisas dele. A nossa relação com o mundo deve ser uma relação de amor misericordioso. A nossa relação com o mundo deve ser aquele que está lá em João 3,16. Porque o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu Jesus. Veja o quanto o pecado fez mal para a humanidade. É o que nós estamos vendo aqui.
O pecado fez um mal imenso na humanidade, ao passo dele odiar a Cristo. Mas Deus é maravilhoso e pode operar no coração das pessoas, para que elas sejam aquebrantadas e reconheçam a Cristo como Senhor. Que possamos, meus irmãos, amar também esses que estão lá fora e poder pregar o Evangelho para eles, para que eles não sejam condenados junto com Satanás e os anjos. Deus aplica essa palavra em nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que aqui tivemos. Sabemos, querido Deus, que o mundo nos odeia porque não pertencemos a Ele. Mas sabemos, querido Deus, que o Senhor providenciou todas as formas de nos guardar. Inclusive, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Diante, Senhor Deus, dessa realidade tão maravilhosa. Nos ajuda, Senhor Deus, a perceber todos os dias a presença de Cristo em nós pelo Espírito Santo. E que isso, Senhor Deus, nos faça olhar para as almas perdidas, as amando, para mostrar a elas, Senhor Deus, o quão mal é o sistema de Satanás com esse mundo. Agradeço, Senhor Deus, pois um dia essa verdade nos alcançou. Agradeço, Senhor Deus, pois o Senhor teve misericórdia de nós e com o Teu Espírito, o Senhor mostrou em nossos corações e abriu, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento para enxergarmos a salvação em Cristo. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu amor por nós. Pai querido, nos leva em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor Deus, e que durante essa semana possamos falar de Cristo para as pessoas. Possamos, Senhor Deus, olhar as pessoas com os olhos de amor. E que isso, Senhor Deus, nos mova a mostrar a salvação do nosso Senhor para elas. Agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.